Já está no ar, ao vivo. Nós estamos só reajustando aqui os nossos equipamentos, colocando o microfone, dando ajeitada aqui na câmera, colocando os microfones para melhorar a qualidade do som. É o programa Nossa Terra. Nós temos uma oportunidade de falar de um homem mais rico. E a gente fala também da importância desse homem chamado Rei Salomão, filho do rei Davi. A riqueza desse homem, até hoje as pessoas que estudam, que pesquisam, têm se agradado dos métodos que esse homem utilizou para adquirir tais riquezas. São forças espirituais que ele veio transformar isso em riqueza. Ele veio do medo, ele veio fazer a fortaleza para adquirir riqueza. A riqueza, você sabe que tudo nesse mundo pertence a Deus. A Bíblia diz que os homens, os animais, todos pertencem a Deus. E nós vamos iniciar esse programa lendo aqui na Bíblia original o salmo mais cobiçado de todo o universo, que é o salmo de número 23. Veja o que diz esse salmo. É um salmo de Davi. O Eterno é meu pastor, por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu siga pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado, teu bordão, me darão apoio e conforto. Prepara-me uma mesa de delícia na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha existência. E por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Esse era o anseio, o desejo desse monarca Davi, rei de Israel, o maior rei de Israel, que a história já conheceu. Mas nós temos um rei, filho dele, que se tornou muito rico e que a sua riqueza alcançou muitas fortunas de outros países e também alcançou a fama, as pessoas, os reis, os países distantes, as lideranças, eles vinham para ter com o rei Salomão para lhe ouvir, para ouvir a sabedoria daquele grande rei. A sabedoria foi dada a esse rei através de um sonho. Antes dele dormir, ele praticou uma oferta. A Bíblia diz que foi uma oferta de holocausto. Ele deu 1000 bois de oferta naquele dia no tabernáculo. E o Eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele se agradou com aquela oferta e com a ofertante. E foi até aonde estava Salomão e num sonho falou com ele. E diz: pede o que tu queres e te darei. Veja que a pergunta do Deus
do Eterno, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi direta ao rei Salomão. Pedes o que tu queres e te darei. Quem está falando nesse texto é o próprio Deus, Criador do céu e da terra, aquele que cuida de nós, que tem nos presenteado com a vida, com a saúde, com a riqueza, com a felicidade, com a shalom, que é a paz no coração. E ele pediu sabedoria para conduzir o seu povo. Ele estava preocupado não com si, mas com todos, porque um grande administrador, ele se preocupa com os seus liderados. Quero mandar um abraço aqui para Miguel Lima, está assistindo o programa. Um abraço aí para o Miguel Lima. Eu peço a Deus que abençoe a sua família, que esse ano seja só ano de vitória em tua vida, de muita paz, muita alegria, muita saúde, prosperidade na família e financeira e espiritual. Mas um grande administrador é aquele que, em vez de só mandar, ele vai na frente dos seus comandados. Ele mostra como se faz. E o rei Salomão era esse tipo de administrador, porque o maior brilho que tinha na vida daquele rei era ser um bom administrador. Uma boa administração, ela eleva qualquer empresa ao topo de linha. A má administração leva a empresa ao fracasso, à derrota e à falência. Assim também nós devemos sabermos administrar nós mesmos para que possamos ter êxito em nossas vidas. E comece desde hoje administrando os seus bens, administrando a sua vida, a sua família, seus negócios com sabedoria. Um abraço também para Israel Brito, que está ligado com a gente. Que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó conceda à sua família muita paz, muita alegria, muita felicidade, tanto material, financeira e muita saúde. Esse ano, Israel, seja o ano da sua vitória. Ainda digo assim que um grande administrador, ele é o brilho daquela empresa. Ele é a cabeça pensante daquela empresa, apesar de ter uma diretoria para juntos analisar os projetos daquela empresa, mas o cabeça é o administrador. Então você, meu amigo, minha amiga, que está passando por sérias dificuldades financeiras, na saúde, ou quem sabe até no lar, uma coisa que você deve fazer é analisar a sua entrada financeira e a saída dela. Sempre, durante o mês, você analisar, colocar no papel o que entrou e o que você gastou. Ou se você é assalariado, nunca gaste além do seu salário, para mais tarde não passar por problemas financeiros. Saia da dívida, saia do vermelho, porque o interessante é você viver uma vida de paz na sua casa, sem ter nenhum cobrador que venha na sua porta lhe cobrar alguma coisa. Por menor que seja, tudo é incômodo. Aquele que deve, a Bíblia diz que aquele que deve fica escravo daquele que ele vendeu alguma coisa. E você não quer ser escravo daquele vendedor. Então, analisem. A gente deve fazer
uma análise da nossa vida financeira, olhando para o futuro e apagando toda parte vermelha da nossa contabilidade e pagando e riscando até tudo ficar azul. Lembre de uma coisa, a Bíblia ensina que para você prosperar, Deus trabalha na sobra. Se você todo mês está no vermelho, você nunca vai prosperar. Se você trabalhar com a mente voltada para o sucesso, ter um alvo, um projeto para você alcançar uma meta, você pode alcançar essa meta. Se você insistir nos seus sonhos e não desistir por qualquer coisa. Primeira coisa que você tem que riscar da sua vida é o medo de fazer negócio, é o medo de empreender, de ser um empreendedor. Porque até o vendedor de banana, de fruta, é um empreendedor, é um negociante. E você pode observar que o povo estrangeiro, principalmente japonês, eles têm uma meta de ter um caderno de anotações, tudo o que entra e o que sai na empresa deles, por menor que seja, no mercadinho. Ele sabe o que entra e sabe o que sai. E é daí que surge as grandes empresas. Eu estava assistindo pela internet mesmo, um grande homem aí, que com 58 anos de idade, ele tem grandes lojas de supermercado espalhadas aqui no nosso Brasil. E ele começou com uma loja pequena, uma pequena loja. Antes era empregado, depois passou a ser empregador. Hoje ele, um homem com 58 anos, novo, vê o resultado dos seus trabalhos. O que é isso? Uma boa administração. Se não houver uma boa administração, você não vai conseguir chegar lá. No nossos tempos que nós estamos vivendo, a televisão mostra aí pequenas empresas e grandes negócios. A televisão tem mostrado aí o trabalho do Sebrae para ajudar os micros e pequenas empresas. Eu conheço uma pessoa que nós éramos pastores juntos. Ele tinha simplesmente uma movelaria. Hoje ele tem uma rede de posto de combustível. Hoje ele tem lojas de móveis. Ele tem outros empreendimentos. Mora numa fazenda, um carro de primeira linha. Mas antes ele procurou reforço pelo Sebrae. E ali ele aprendeu a administrar os seus negócios. Antes ele ganhava dinheiro e tinha muita perca. Mas quando ele procurou o Sebrae, aí as coisas começaram a mudar. Eu conversava muito com ele. É um incentivo que eles recebem do governo federal para as pequenas empresas. E isso faz com que aquele que está pensando, que tem um projeto de empreender nessa área de negócio, que deve procurar alguém que tenha experiência, lhe ensine como funciona. Porque às vezes nós quebramos porque nós pensamos que sabemos administrar. E se a gente não souber, a gente vai jogar dinheiro fora, vai acumular muitas dívidas. E você fala assim, mas fulano começou com menos e prosperou. Aí que está o maestro da história, que é o administrador. Nem todos nós somos administradores. Nós pensamos que somos. Às vezes nós não sabemos nem administrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, o nosso emprego.
e achamos que devemos dar conselho a outras pessoas. Nunca receba conselho de um perdedor. Nunca procure se aconselhar com aquelas pessoas que não tiveram nenhum brilho nessa vida de bons negócios. Não se aconselhe com pessoas que nunca tiveram por cima. Todos aqueles que chegaram lá é porque eles têm uma meta, eles tiveram segredos administrativos no qual alcançaram o top de linha que eles queriam alcançar. O segredo da vitória, da vida financeira. Porque eu não acredito que uma pessoa que deva muitas pessoas, tendo cobradores dia e noite, ele vai ter uma vida correta com Deus. Não tem jeito. Ele é perturbado todos os dias, porque está escrito na Bíblia. Agora, aquele que tem uma vida pautada na boa administração, pautada com Deus, prospera, e aí passa a produzir mais do que aquela pessoa esperava. Só a verdade, ela liberta as pessoas das más inclinações. Estamos falando de um rei Salomão. Um homem que as pessoas de outro país, as autoridades, os reis, os duques, os príncipes, eles saíam de seu país para levar presente para esse rei, só para ouvir ele falar, só para curtir a inteligência do rei Salomão. E quando ele chegava no seu país, todos queriam ouvir o que é que Salomão falou. Então, preste bem atenção. Salomão usou de forças espirituais, porque ele tinha em suas mãos uma meta de que se tirasse de linha, de cima de Israel, os principados, potestades, dominadores do ar, ele poderia ser um grande rei e poderia enriquecer e fazer de Israel a maior nação daquela época. Veja, você pode mudar a sua vida. Ah, mas a situação está difícil. A situação está complicada. Todo o tempo a situação esteve complicada. Às vezes favorece a um e a outro não. Mas o bom empreendedor é aquele. Uma vez eu conversando com um empresário de nossa cidade aqui de Marabá, do Pará, e eu falei para ele assim, eu disse: fulano, rapaz, qual o teu segredo para enriquecer tão rápido? Ele olhou para mim e disse: o trabalho. Ah, mas todo mundo trabalha e nem todo mundo é rico. Aí ele disse: é ter uma boa administração. Quantas vezes eu passava na porta das empresas dele, das lojas, e um dia eu cheguei, era umas 7h30 da noite, ali na Gimutrano, uma grande loja dele. Ele estava construindo. E ele estava dentro de um buraco. E eu chamei pelo nome dele: rapaz, hora dessa, você está dentro desse buraco, moço. Ele falou para mim: é o tempo que eu tenho de fiscalizar todas as minhas empresas e obras, é à noite. Era uma pessoa muito querida pelos funcionários. Quando a gente conversava com qualquer um funcionário daquela empresa, todos eles davam bom testemunho do seu patrão. Isso que é um bom administrador. E o interessante de tudo isso é que 1 milhão de pessoas que nascem, um é um empreendedor nato. O máximo 2, que tem o dom da administração. Mas para aqueles que não têm dom de administração, por exemplo, eu tenho um filho
que agora esse ano ele está entrando para a faculdade. Eu perguntei, filho, o que é que você vai fazer? Que curso você vai cursar na faculdade? E ele ainda estava indeciso. Eu falei, meu filho, o curso de administração de empresa cabe em qualquer lugar. Procure fazer esse curso e se formar, porque é interessante. A sua esposa já é formada nesse curso, falta você. E nós estamos aguardando. Esse ano ele vai começar o curso de administração. Eu aconselho os meus filhos que ainda não estão formados que façam esse curso, ou procure outro curso da faculdade da sua vocação. Mas falando de um grande líder chamado Rei Salomão, que é um homem que foi temido por todos pelo poder que ele tinha, não só material, mas espiritual. Não porque ele era um monarca, o Melé, o rei, mas porque ele conhecia os principados e potestades, as forças ocultas que perturbam a cidade, um país, um estado. Ele prendeu essas forças, e ao prender essas forças, ele pôde utilizar ela como serviçais para ajudar na mão de obra da construção daquele templo. Não foi somente a construção do templo do Beit Hamidash, mas também, que era o tabernáculo, teve outros tipos de empreendimento daquela época. Como Salomão era um grande empreendedor, um homem de visão de águia, porque a águia ela é uma ave que ela tem um alcance, eu não sei se é de 3.000 a 5.000 metros, ou 10.000 metros de altura, ela vê a presa lá embaixo e ela desce para pegar a presa. Então, os grandes empreendedores, eles têm os olhos de águia, eles vê lá na frente o que ele está fazendo hoje e o resultado daquilo que ele está plantando, que ele está semeando. E o grande crescimento daquele empreendimento que ele está trabalhando. O rei Salomão foi taxado de bruxo, de feiticeiro e de outras coisas que falaram, porque ele dominava as forças ocultas. Ele chegou a um patamar espiritual, ao nível de Abraão, de Moisés, profeta Daniel, Ezequiel, Jeremias, que é um nível que a pessoa alcança pela busca, o outro já nasce com dons para isso. Esse nível, Jacó apanhou a noite toda para chegar a esse nível espiritual, de atingir o estado espiritual de Israel, não terrena, mas espiritual, que não é um lugar, mas sim um crescimento espiritual que Deus, na sua essência, no seu amor, no seu carinho por nós, Ele quer que nós venhamos chegar a esse ponto máximo da espiritualidade, que é conhecer as forças que Ele construiu, desde os principados, potestades, dominadores do ar, e não ter devoções a eles, não ter amizade com essas forças impuras. A gente acredita assim, porque Deus falou que Ele que fez o bem e Ele que faz o mal. O mal e o bem procede de Deus. E a força do mal é chamada nas Escrituras, na Cabalá, de força de impureza. Eu não posso me envolver com a entidade da parte da impureza, porque estou na luz. Essas forças espirituais, quando vêm a mim, elas são repreendidas, porque Deus colocou nos iniciados, olha, para você ter uma qualidade que teve
o rei Salomão, você precisa ser iniciado. Salomão era iniciado na Cabalá daquela época. E o iniciado é diferente daquela pessoa que adentra o mundo espiritual sem conhecimento de causa. Nós tivemos aqui na cidade de Marabá um jovem vindo de Belém do Pará, congregou com a gente, e ele falou que lá em Belém do Pará ele tem um irmão, tinha aproximadamente uns 20 anos esse irmão, um jovem, e ele invocou a Cabalá, disse que foi mexer com Cabalá, que existe a Cabalá judaica, existe outra Cabalá esotérica. Existe muitas tendência ao mundo espiritual pela parte de Cabalá, do ocultismo, que não é judaísmo, que não é... Porque, na realidade, a Cabalá não é religião judaica. Religião judaica é uma. A Cabalá é uma ciência que só quem estuda o judaísmo, só quem sabe os alfabetos hebraico pode praticar o quê? A Cabalá judaica. Porque são códigos que a gente descodifica da Bíblia e aí nós podemos entender o que a Bíblia está falando em códigos. De uma letra do original da Bíblia a 50 letras, e aí a gente vai até formar uma certa palavra. E isso aí, esse rapaz, ele conversou comigo, e tinha um irmão na situação, porque muitas pessoas acham que o mundo espiritual é fácil, e não é fácil. Quando você trata, por exemplo, assim, o rei Salomão, ele prendeu 72 daimons. 72 daimons, cada um tinha o seu ofício. Tinha daimon que tinha 20 mil espíritos ao seu comando. Tem um daimon que tem 200 mil espíritos, ou pode chamar-se demônios, ao seu comando. E quando um daimon desse é chamado, ele não vem só, ele vem com a sua corte toda. Se a pessoa não é um iniciado, ele não vai suportar a presença de um daimon. Daimon são forças milenar que elas estão debaixo do comando de Adonai, porque na época Adonai derrotou todos os exércitos que tinha dos principados, potestades, dominadores do ar. E naquela destruição do planeta Terra, no passado, porque você pega o livro de Gênesis, você pensa que tudo começou em Gênesis, não. A Bíblia diz em Gênesis, em Bereshit, diz o seguinte, que a Terra era sem forma e vazia. Então a Terra já tinha passado por um caos, estava no caos. Porque grande foi a destruição aqui na Terra das forças que estiveram sendo derrotadas pela mão de um só guerreiro chamado Adonai, que é o nosso Deus. E, como eu disse em outros programas, Deus é conhecido por várias vestes, Adonai, Elohim, El Shaddai, e tem outros nomes, que não é o nome dele, mas são vestes que ele veste, e cada veste é uma função na vida dele. Quando ele senta no trono da misericórdia, é bom. Mas quando ele senta no trono da justiça, aí o negócio pega para aquele que é transgressor da lei. Ele é pai, mas é juiz. Ele é pai, mas ele é rei. Ele é pai, mas ele é Deus. E quando ele entra pelo lado, ou pelo trono, o trono da justiça, ele provoca a justiça nas criaturas. Então ele não vai defender aquela pessoa facilmente.
Ele vai fazer valer as leis que foram abandonadas por você, por mim e por outros. Porque pregaram assim, que as leis não valem nada. Mas, meu amigo, minha amiga, eu quero mandar um abraço para o Miguel Lima, né? E Israel Brito, né? Que estão ligados com a gente. Muita gente ligada com a gente nesse vídeo, nessa manhã. E à tarde nós teremos outro vídeo, que é o estudo da Torá no seu lar, no programa Nossa Terra. Nós estamos programando aqui, eu mais a Ruth, para a lição que se estuda no mundo hoje da Torá, será estudado lá na sinagoga, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, a partir de 9 horas da manhã. Nós estaremos estudando, mais à tarde nós iremos passar limpo essa lição e vamos enviar através de vídeo para você pelo Facebook e para a rede social, aonde você vai se adequar à Torá, os ensinamentos, a palavra de Deus, o que Deus tem para hoje, qual é a lição, a paraxá que nós vamos estudar hoje. Então é isso. Pense bem, você quer prosperar? E aquele rapaz, ele veio para Marabá, e o rapaz ele ficou meio assim, aéreo, não ficou perturbado, mas ficou assim, aéreo. Pessoa educada. Mas ele foi invocar, diz que o anjo Gabriel, e aí ele teve um impacto espiritual muito grande, porque ele não era um iniciado. O iniciado adentra no mundo espiritual sem medo. O iniciado, ele sabe o que está fazendo. E esse rapaz, ele tentou estudar Cabalá sozinho. Aqui nós ensinamos na sinagoga sobre Cabalá, ensinamos sobre a Torá, o Taná, mas é porque nós tivemos essa primazia de ser um dos iniciados. Aqui nós temos feito, na sinagoga não se trata muito de libertação, de espíritos obsessores, essas coisas os rabinos evitam fazer. Mas quando chega a hora, a gente tem que batalhar e defender aquela alma que está aprisionada pelas forças ocultas. E aquele rapaz, nós conversamos com ele, ele passou a frequentar os estudos da Torá, chegou a época do Ticum. Avisei um mês que nós teríamos Ticum naqueles dias, e seria lá na cidade de São João do Araguaia, era um verão, no meio do Pedral, ali nós fizemos o Ticum. E ali nós levamos um ônibus cheio de irmãos e irmãs, e lá pegamos um barco e ficamos no meio do Pedral. Ali nós praticamos o Ticum, o Ticum é uma correção da alma. O judaísmo tem essa parte muito maravilhosa na sinagoga, onde tem um período de fazer o Ticum, que é a correção da alma. Todas as pessoas que se convertem ao judaísmo, ela tem que passar pelo Techuvá até chegar ao Ticum. E aí nós fizemos o Ticum de várias pessoas lá, onde uma pessoa foi curada de AIDS e de lepra, outra pessoa teve problema de ouvido, era surdo, passou a ouvir. E esse rapaz, nós nem percebemos, fizemos o Ticum dele, de acordo com o que se faz em Israel, a Bíblia, e aí aquele rapaz, ele voltou ao normal. Passou uns tempos aqui com a gente, depois viajaram para Paropebas, depois eu soube que eles estavam já trabalhando lá na cidade de Imperatriz. É isso, meu irmão. Quando a gente pratica o judaísmo de verdade, a mudança, ela não vem instantânea, porque tudo depende da gente fazer o Techuvá. Techuvá é algo que vai corrigir a nossa alma. Quando eu cheguei ao judaísmo, eu estava igual um abacaxi, cheio de espinhos, cheio de coisa ruim. E aquilo,
a palavra no Tanar, ela vai descascando a gente até chegar a ser perfeito para poder concluir o Techuvá, e aí faz o Tikkun. Depois, nisso no Techuvá tem a circuncisão, tem muitas coisas que você, quando pratica, gosta, porque você vê resultado, a tua vida muda. Você passa a ter paz, você passa a ter mais confiança em Deus, porque você é direcionado a orar somente a Deus. E aí você tem a resposta direta, a conectar-se com Ele, fazer aliança perpétua com Ele. E esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós vamos finalizar, porque nós temos estudo da Torá agora às 9 horas pela manhã, e nós vamos finalizar aqui o vídeo, mas eu deixo para você uma coisa muito importante. Nós ainda vamos detalhar o Testamento de Salomão, onde nós vamos mostrar o que acontecia com aqueles 72 daimon, que eram os espíritos trevosos, que foram presos por Salomão, e a soltura deles, como aconteceu depois da morte de Salomão. As pessoas desavisadas fazem tanta besteira. Você vai saber ainda mais detalhes do Testamento de Salomão. Todos tenham a paz, que o eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja no seu lar, na sua vida, no seu coração, trazendo paz, saúde, felicidade, salvação, e que você tenha a cura, a libertação de todos os seus problemas. Essa é a bênção do programa Nossa Terra. Shalom, 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 shalom.